Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Pode ser muito interessante para pesquisadores e pessoas interessadas nos temas da ciência e da educação estudar um pouco da história milenar das instituições universitárias para entendermos de onde viemos e para onde vamos. A história milenar das universidades começa com o florescimento dos muitos centros de estudo na antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, na Índia, na China e em outros países do Oriente. No entanto, esses centros de estudo não tinham a missão de formar profissionais ou ensinar ofícios às pessoas e se organizavam em torno de sábios, em geral patrocinados por reis ou por pessoas ricas ou por instituições religiosas, para estudar e aprofundar algum campo particular do conhecimento. Essa universidade institucionalizada, que oferece muitos cursos e tem o interesse de ensinar ofícios às pessoas, nasceu na Idade Média, na Europa, e, em geral, reconhece-se que a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, foi a primeira universidade com essas características que hoje reconhecemos na maior parte das instituições universitárias. Universidades como a de Bolonha surgiram nesse período por conta do crescimento das cidades e foram muito importantes e uma espécie de motor adicional para o que ocorreria posteriormente com o renascimento e a valorização do conhecimento, em particular dos clássicos. Mas é no século XIX que ocorreu uma verdadeira revolução na área de educação, com o trabalho de William von Humboldt, uma espécie de ministro da educação do então Reino da Prússia, hoje Alemanha, e, em particular, por conta do seu trabalho em torno da Universidade de Berlim. Humboldt promoveu uma verdadeira revolução na educação e instituiu pontos de vista que são presentes até hoje, como, por exemplo, a separação da religião e do Estado, como a institucionalização de um ensino fundamentado em três pedaços, que é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino universitário, e por conta da sua formação e curiosidade científica, Humboldt compreendeu que não era possível separar o ensino da pesquisa, criando pela primeira vez a ideia da indissociabilidade do ensino e da pesquisa no ensino universitário. Humboldt acreditava que saber é poder e que o conhecimento e a capacidade de fazer pesquisa libertava o indivíduo. Portanto, a pesquisa de Humboldt era uma pesquisa para que o estudante pudesse não apenas receber o ensinamento passado pelo seu professor, mas que desenvolvesse as ferramentas que o tornassem capaz de gerar o próprio conhecimento desejado. Nesse sentido, a pesquisa de Humboldt é a pesquisa que liberta o indivíduo. E é muito importante perceber esse aspecto, porque essa universidade produtivista que temos hoje, ela nasceu na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. E não é nenhum exagero dizer que esse modelo de universidade é resultado da bomba e do fim da Segunda Guerra, quando os Estados nacionais, em primeiro lugar os Estados Unidos e depois os demais países do mundo, perceberam que a corrida tecnológica era um ativo geopolítico e que obter o conhecimento antes das outras nações tornava aquela nação particularmente mais poderosa. E nesse cenário, os países passam então a premiar os pesquisadores que permitem avançar mais rapidamente na corrida tecnológica e criam sistemas de avaliação baseados na produção do conhecimento, em particular aquele conhecimento de natureza
tecnológica. E num momento posterior, aperfeiçoam o modelo, tornando o pesquisador não apenas um operário da corrida tecnológica, mas responsável pela própria captação financeira, geração de recursos e desenvolvimento desse trabalho. Veja que ao longo desses milhares de anos, o papel do professor e do pesquisador e das universidades mudou bastante e continuará mudando nos próximos anos. O que a pandemia mostrou, em particular nesses últimos 2 anos, é que os mecanismos virtuais serão cada vez mais importantes, não apenas para o desenvolvimento do ensino, mas também para o próprio relacionamento entre as pessoas e como mecanismo de geração de conhecimento. O fenômeno do produtivismo na história da pesquisa e das instituições universitárias é um fenômeno relativamente recente e muitos pesquisadores jovens tendem a acreditar que esse modelo é um modelo absoluto, que sempre foi assim, ou que é o mais correto que os outros. No entanto, deveria discutir esse modelo profundamente, pois tirou completamente o lado humano, o lado do centro no indivíduo, tornando o pesquisador uma espécie de um parafuso num mecanismo cuja missão é simplesmente gerar informação e tecnologia para que os estados nacionais exerçam os seus poderes políticos. Muito tema importante para ser discutido. Eu convido você, em particular, jovem pesquisador, a mergulhar nesse tema, a estudar a história da pesquisa e da universidade. Pode ser muito bom para que você compreenda o próprio exercício da pesquisa, da ciência e torne a sua carreira mais profícua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.